Olá, mais uma vez estamos aqui no programa Espaço Crescer do TV das Artes. Eu sou Cristina Pinho e estamos aqui com duas convidadas. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com as dificuldades dos nossos filhos, principalmente a escolar. Quando procuramos ajuda e que ajuda? Então a gente está aqui com duas ótimas profissionais. Marcela, olá, tudo bem? Tudo bem, Cris? Andréia, tudo bem? Oi, tudo bem? Um prazer. A Marcela e a Andréia, ambas são professoras e psicopedagogas. A Marcela, futura neuropsicopedagoga. Isso mesmo. Qual é a diferença entre a psicopedagoga e a neuropsicopedagoga? Bem, a psicopedagoga, ela trabalha com a parte também da aprendizagem, porém a neuropsicopedagoga, ela tem um aprofundamento, né, maior, pois se destaca na neuropsicopedagogia o estudo do cérebro e como o cérebro aprende. E a Andréia é especialista em educação inclusiva. Me fala um pouquinho disso. Olá, tudo bem? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala numa perspectiva de educação para todos, né? Educação para todos igualmente, né? Com estratégias que contemple todos e não apenas o aluno, né? Que tem alguma deficiência ou algum transtorno. Então, a perspectiva de educação inclusiva é exatamente essa, educar para todos. É funcional? Nas escolas, funciona? Então, né, eu sou professora da rede municipal pública, né, então é um desafio, porque a gente sabe que os modelos, né, de escola hoje, né, com uma quantidade muito grande de alunos, então existem várias coisas aí para a gente dar conta. Então, falar que é funcional, digamos, é mais fácil dizer que é um desafio, porque na sala de aula, quando a gente fala de educação inclusiva, eu estou falando daquele menino que não se adequou à atividade que a professora propôs, e não necessariamente aquele menino que já tem um laudo, que ele já tem ali um indício de que tem algum transtorno. Então, é um desafio, né? É uma luta diária, e que ainda a gente precisa avançar bastante. E quando a gente fala de educação inclusiva, né, de reabilitação e de progresso, e eu acho que é sempre um presente, né, porque cada evolução das nossas crianças é uma gratificação que eu acho que não tem preço, não é? Realmente, é incondicional você perceber que aquela criança está aprendendo, está desenvolvendo, né? Diferente de São Paulo, porque a Andréia atua como professora na rede municipal de São Paulo e eu na rede de Imbu. E aqui nós temos a SAED, que é uma sala especial, né? Que ficam situadas em escolas para atender os polos dos bairros, né? E também para nós é um desafio trabalhar com a criança dentro da escola, né? Com a inclusão, com a parte inclusiva dentro da escola municipal também. Mas é um prazeroso. Ambas, elas trabalham também na clínica, né? Em consultório e num ambiente mais individualista. Mas eu acho que também é um desafio. Total, é um desafio total, né? Trabalhando em clínica é um momento que nós temos com a criança, né? E vendo a evolução dela, mas é um desafio a partir do momento que você tem que ver o crescimento, ajudar, apoiar aquela criança a se perceber como sujeito do aprender, né? Então... E além de complementando o que a colega falou, além de um desafio, é muito bom também, porque você tem a oportunidade de perceber aquele sujeito, né, de maneira muito mais complexa, que como professora a gente às vezes não dá conta, né? Então, é muita criança, né? São muitas crianças, são muitas histórias, né? Então, na posição de professora, eu tenho ali uma função. Na condição de psicopedagoga, né, atuante da clínica, eu consigo ver essa criança de uma maneira mais sistêmica e ter esse olhar para essa aprendizagem, né? E conseguir ali perceber quais são essas dificuldades. Bem, para a gente iniciar bem o assunto, o que é psicopedagogia? Psicopedagogia, ela é uma área, uma ciência que estuda como o sujeito aprende, né? Para isso, ela é aliada com outras disciplinas, outras áreas, como a psicologia, a antropologia, a sociologia, né?
E a psicopedagogia, ela é aprofundada nesse estudo, o objeto de estudo dela é o aprender. Como que o sujeito aprende? Na sua totalidade, envolvendo a sua parte orgânica, a sua parte biológica, emocional e cognitiva, e também social. É uma área que a gente tem que estar sempre estudando, porque exatamente ela contempla várias áreas, né? Então, o psicopedagogo precisa estar pronto para receber um paciente, né, um aprendente, e entender todas as áreas desse sujeito, né? Então, a gente trabalha muito com a perspectiva de psicopedagogia sistêmica, né? Essa maneira de ver a criança de maneira, né, total, né? Então, por isso nós estudamos todas essas áreas, porque os sujeitos são, né, o sujeito é todas essas áreas, e a psicopedagogia é isso, né? É compreender como ele aprende e quais são essas relações que ele tem com essa aprendizagem. Tá, mas a psicopedagogia ela também entra ensinando ensinando a defasagem que a criança tem. Sim, a psicopedagogia, na verdade, ela vem de uma maneira que seja preventiva. Quando se consegue vir de forma preventiva, ela ajuda muito a criança no seu desenvolvimento ser natural. Mas a psicopedagogia, ela vem para ensinar a criança as estratégias e ensinar do aprender e mostrar para a criança, descobrir, junto com a criança, a modalidade de aprendizagem dela. Como essa criança aprende? Que muitas vezes ela se perde por isso, né? Então ela não consegue aprender porque ela ainda não teve contato com a sua forma de aprender, que é chamada a modalidade de aprender. Cada um de nós tem uma modalidade de aprender. Nós precisamos descobri-la. A partir do momento que você descobre, você consegue saber. Eu aprendo multiplicação de uma forma, eu aprendo a português de uma forma. Então, a criança, no total, ela aprende, ela começa a entender a modalidade dela de aprendizagem, não só para a escola, como para a vida e para as outras coisas que ela necessita. É assim, vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Como eu vejo a psicopedagogia, ela vai ensinar, ela vai organizar a criança para que ela consiga aprender de uma maneira mais fácil. E ela veio também preenchendo aquelas lacunas de aprendizagem que ela não conseguiu. É isso? É isso, e também é entender o porquê essa criança não aprende, né? Então, eu costumo falar no consultório que eu sou uma detetive. Eu sou a detetive de vocês. Uma facilitadora. Facilitadora. Vamos entender por que você não está aprendendo. Pode ter relação com questões orgânicas, né? Como a Marcela trouxe, né? Da neuropsicopedagogia, que vai ter mais o olhar para a questão do cérebro. Pode ser que sim, mas pode ser que tenha outras questões que envolvem questões familiares, questões emocionais, e aí a gente vai direcionando, né? Por isso que passa por nós, muitas vezes a gente encaminha para outros profissionais, para termos também uma variação de outros profissionais, para saber se realmente por que essa criança não aprende e trabalhar com essas modalidades, né? Que a Marcela trouxe. Qual é a diferença? Porque eu acho que isso traz bastante confusão. Qual é a diferença entre a psicopedagoga e a professora particular? Eu nem sei se usa mais esse termo, porque na minha época, usava. Usava. Hoje a gente fala que é a professora de reforço escolar, né? Mais chique, hein? A diferença entre essas duas, a psicopedagogia e a professora de reforço, ela vai trabalhar especificamente as matérias, o conteúdo pedagógico, né? A psicopedagoga ela trabalha de outra forma. Ela vai trabalhar o sujeito, como a Andréia disse, epistêmico. Então, ela vai trabalhar o cognitivo, ela vai trabalhar o emocional. Então, na verdade, muitas vezes os pais chegam, né, pedindo para que a gente realize com a criança uma lição de casa, né, numa sessão de psicopedagogia. Se é um anseio, um desespero daquela criança, claro que nós não vamos negar a ajudar, tá?
Mas essa parte pedagógica, ela vem mais no momento da avaliação, para saber como esta criança se encontra, em que nível ela se encontra, em que nível ela parou, né? E a professora de reforço, não, ela já atua direto. Então, assim, uma criança de 3º ano não sabe ler, não está alfabetizada, porém não apresenta nenhum problema de aprendizagem que necessite passar por um psicopedagogo. Então, ele vai trabalhar com a professora de reforço, que vai lhe dar textos, que vai lhe dar alfabetização em si. Agora, a psicopedagogia já não. Se aquela criança apresenta, né, um bloqueio, né, além do que o aprender ou alfabetizar, mas ela apresenta um bloqueio para aquela aprendizagem, aí sim nós entramos a psicopedagoga, porque aí nós vamos trabalhar, vamos apresentar para ela também o pedagógico? Sim, vamos apresentar. Porém, nós vamos nos concentrar em buscar o porquê que ela não aprende, o porquê esta criança se encontra no nível de bloqueio para a aprendizagem, para a aquisição do conhecimento. Eu poderia falar que a professora de reforço, olha, aprendi, ela atua no foco, numa determinada, assim, eu tenho dúvida nisso. E a psicopedagogia, ela trabalha o antes, ela prepara, ela vê por que não está aprendendo, mas ela também vai trabalhar no foco daquela dificuldade. Seria isso? Ela também trabalha com a intervenção, né? É um pouco difícil você entender em que momento eu procuro uma psicopedagoga, porque se for um caso de reforçar os conteúdos, né, vamos trabalhar os conteúdos, a psicopedagoga vai ter condições de fazer essa avaliação também, né? Então, se a escola já está fazendo as suas intervenções, né, a escola costuma fazer as intervenções, as atividades, né, as recuperações contínuas, paralelas, então esse estudante já está em todos esses programas de recuperação e mesmo assim tem apresentado poucos avanços. Acho que é o momento de procurar uma ajuda profissional de um psicopedagogo para entender um pouco mais por que essa relação da aprendizagem dele está tão negativa, que é onde a gente vai investigar por que a relação dele está tão ruim com a aprendizagem, está tão desmotivada, está tão desinteressante. Então, a psicopedagogia tem esse papel, né, de investigar por que essa aprendizagem para esse menino, para essa menina, está tão desinteressante. Seria uma investigação com desenvolvimento junto. Vamos investigar para desenvolver, seria isso, né? Exatamente. Então, a gente tem um momento de avaliar, entender, para depois a gente trazer aí as intervenções, né? E eu vou falar momentos mágicos que eu passei com a Marcela e com a Andréia também. A Marcela, a gente teve na clínica Crescer um paciente comum, uma criança com síndrome de Down, linda. E com a psicopedagogia, ela conseguiu alfabetizar e evoluir ele para a vidinha dele, para a qualidade de vida e para ser um cidadão. Essa é o que nós falamos, né? A psicopedagogia dá uma retribuição para nós, assim, por isso que eu amo essa área, de ver o desenvolvimento, de ver alguém que não lia, que não desenvolvia e de repente começa a aflorar aquele conhecimento e a gratificação não é nem ver ele conseguir, mas a felicidade dele alcançar. Eu consigo, eu leio, você vê a criança indo para a lousinha, fazendo aquilo que ele gosta, entendeu? Contar para a gente de volta, né? Então, assim, a experiência é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Quando eu no consultório eu percebo que eu tenho uma criança que está emocionalmente abalada e até com alguns problemas, conflitos familiares, mas que ele também tem a demanda de que não saber ler e escrever, eu chamo os pais para uma conversa, eu faço uma pausa no meu atendimento e passo para vocês. Porque eu entendo que nenhuma criança ou nenhum ser humano se desenvolve num ambiente ácido. E quando uma criança está na sala de aula onde eles não conseguem acompanhar, acaba se tornando um ambiente ácido, porque tem um amiguinho que percebe que ele não sabe, tem umas brincadeiras, tem o sentimento dele de uma menos-valia, de uma autoestima baixa. Então é aí que eu percebo que o meu trabalho não continua, né, ele não vai ter uma evolução sem vocês. Realmente isso é muito importante, porque assim,
aí vem em encontro, né, a ética do trabalho da psicopedagogia, em que eu né, e acredito que a Andréia também, nós levamos isso muito a sério. Então, quando a criança vem para nós, né, e isso eu já passei com você, né, Cristina, e eu percebo que a criança apresenta algo que é voltado para o emocional, não adianta o psicopedagogo tentar pegar isso para si. Porque da psicologia para a psicopedagogia existem técnicas diferentes. Então, a criança precisa se equilibrar emocionalmente para que eu possa alcançar a área da aprendizagem. Então, dado de uma separação, dado de algum trauma vivido pela criança, e ela vem primeiro para mim, eu vou avaliar. Mas ali ela já vai me dar sinais. Então, eu passo para a psicologia, converso com os pais, digo que eu preciso da harmonia dessa criança, e aí eu procuro as minhas parceiras de trabalho, que é você, tem a doutora Amanda, tem a doutora Valquíria, a doutora Márcia, e aí nós trabalhamos em conjunto. Aí, assim que vocês me dão a mão, olha, Marcela, agora ele já está preparado, né? Como aconteceu com a nossa querida menina, né? No início do nosso trabalho na clínica. Aí me passa a criança de volta e aí depois ela vai para o mundo, né? Então, assim, tem que ter muita ética e franqueza. Então, você não pode pegar aquilo que não é seu, você não vai dar conta, né? Então, é sempre bom que a psicopedagogia está aberta a trabalhar com as parcerias, com os parceiros. E de maneira interdisciplinar, né? Porque é uma das nossas metas, né? Trabalhar de maneira interdisciplinar. E a Clínica Crescer nos dá essa possibilidade de termos profissionais que nos acompanham, nos acolhem, né? Também, né, traz profissionais para nós. E isso é muito rico para os próprios, né, pacientes que estão ali nesse processo aí de tratamento. Eu acho que o profissional, né, ou o profissional responsável, ele tem que entender o seu paciente como único, o que é o melhor para ele, não para nós. Até porque o paciente que é bem atendido, ele vai e volta, né? Ele vai e traz. Então, sempre o olhar, o que é melhor para ele. E a gente trabalha muito com isso, que eu acho bem interessante. A emoção, o emocional, atrapalha a aprendizagem? Sim, com certeza. E por quê? A criança, quando ela não está bem no seu emocional, primeiro que para aprender, ela precisa ter o todo, tá? Então, ela precisa precisa da inteligência, do biológico, do social, ela precisa estar inteira. Então, a partir do momento que uma criança está emocionalmente abalada, ela não consegue aprender. Por exemplo, um dos fatos que pode mexer com uma criança no seu emocional. Se a criança está com fome, e aí eu estou na sala de aula, a professora está na sala de aula com ela e vai falar sobre comida, a criança não vai prestar atenção na situação problema, mas sim nos ingredientes que a professora está falando. Então, se ela está com esse emocional voltado para a falta de alimento, ela não vai aprender. Ela precisa ser o quê? Alimentada. Né? Isso eu carrego muito porque eu consigo explicar a partir dessa dinâmica, né, analogia, para os pais quando eu preciso passar para a psicologia ou para outros profissionais. Então, eu não vou alcançar ele. Então, realmente, o emocional precisa estar bem equilibrado para que a criança consiga também estar bem para trabalhar com a sua autoestima. E quando ela consegue uma coisa, quando ela não consegue um avanço, ela poder estar emocionalmente preparada para isso. Eu até falo que o nosso sistema cerebral, ele é uma empresa. E todos trabalham juntos e ao mesmo tempo em conjunto. Quando uma área, né, da nossa empresa ou da nossa área cerebral, ela não está no bom funcionamento, está desorganizada, com o tempo ela vai desorganizar cada vez mais. Então, quando toda a sua informação chega aqui no frontal, o coitado fala, o que eu faço com isso? Então, é necessário que a criança esteja estabilizada num todo para que o processo de aprendizagem flua. Eu vou até trazer um exemplo, né? Nesse período de pandemia, nós trabalhamos, né, na escola em rodízio. Então, nós fizemos grupos de acordo com o nível de aprendizagens para facilitar o trabalho. E é um exemplo que mostra muito o que vocês trouxeram, né? Porque
O grupo que tem mais dificuldade de aprendizagem, a gente foi descobrindo com o tempo que de 10 alunos, 5 têm casos de perdas, né, perda da mãe, abandono. Então, dessa sala, quase que 50% da quantidade de alunos tem questões emocionais muito fortes, o que reflete na aprendizagem. Então, eles já estão nesse grupo que tem de alunos com mais dificuldades, que tem muito a ver com a emoção, né? Então, a emoção ela está muito ligada, né, no aprender ou não aprender. Pode ser um sintoma, né? O meu emocional não estando bem pode ser um sintoma, o não aprender. Pandemia. Pandemia, escola, criança. Me corrigem. Eu acredito que a área, né, social, o grupo de humanos mais prejudicado foram nossas crianças. Com certeza, né? Sem dúvida, a pandemia ela trouxe consigo, digamos assim, pequenas lesões no processo de aprendizagem que vão levar um tempo para poder serem recuperadas, né? A gente reconhece que muitos professores, a rede tentou, né, amenizar os efeitos, porém é muita distância, né? É distância da escola, é distância do colega, né? Para muitos, distância do alimento, né? Como a escola como fonte única de alimento. Então, toda essa questão da aprendizagem vai ter que ser recuperada, né? Vai ter que ser trabalhada, porque... Assim, eu tenho muita criança também em escolas particulares. Eu não estou numa sala de aula, mas eu também tenho crianças. E também teve, né? Eu acho que talvez uma escola trouxe mais dificuldade, algumas crianças no geral, mas eu acho que isso, infelizmente, não é só da rede pública, porque nós também tivemos grandes perdas nas escolas particulares. No geral, todos tiveram. E assim, eu não sei se foram pequenas, porque eu acho que foram grandes perdas, porque não só acadêmica, como... Mas vocês podem me contrariar. Na verdade, como envolveu muitas pessoas, muitos grupos, envolveu famílias. E a gente estava muito acostumado em que escola e família era só na reunião de pais. E aí a escola entrou dentro da casa. E isso mexeu com a rotina dos pais, né? A gente sabe que muitos trabalham, muitos precisam trabalhar, óbvio, mas os pais tiveram que dar um jeito para dar conta também ou da apostila ou do conteúdo. E muitos pais não fizeram, porque não dou conta, né? Eu já tive relatos de pais, eu não vou. E tem muitos pais que não sabem. E também não sabem. Né? Porque a educação mudou. Exatamente. De alguns casos de pais, eu não vou fazer, eu não dou conta. Eu ouvi muito também de pais de escolas particulares, né? Que quando a gente fala da escola particular, né? Eu não dou conta, eu não consigo, ele vai ficar esse ano todo sem o acesso, enfim. Então a gente entende também, né, essa aflição da família, mas nunca a família teve que participar tanto da vida escolar dos filhos, né? E isso causou esse grande transtorno. Mas trouxe benefícios também. Os benefícios que nós podemos dizer, né? Porque eu vejo muitas pessoas mencionarem, né? Esse tempo de pandemia foi um tempo perdido, que se perdeu. Eu levo isso em relação às crianças. Então, assim, todas as crianças, de alguma forma, aquelas que conseguiram participar, elas estudaram, dentro da medida do possível. Então, eu acho injusto dizer que o ano foi perdido, que tudo foi perdido por conta delas. Elas se esforçaram, né? Então, assim, os benefícios foi da tecnologia, delas terem, quem pôde ter acesso à tecnologia, a aprender a trabalhar com isso, né? Muitas crianças entravam, né? No meu caso, que eu praticamente entrei dentro da casa das crianças, pelo WhatsApp ou pelo Meet. Eu me recordo agora como nós retornamos, né, há pouco tempo, de eu fazer um encontro no Meet me despedindo, né, dos pais, principalmente agradecendo e dizendo: agora estou me retirando da casa de vocês, eu agradeço muito por vocês terem me recebido todo esse tempo, mas agora nós vamos retornar para a nossa casa, que é a escola, né? Então, assim, houve assim os benefícios da interação, do pai conhecer o que é o trabalho do professor, quem é o professor do seu filho, valorizar. E entender, né, que o trabalho do professor é tão único, né?
e tão necessário que quando esse voltou, a gente observa já alguns avanços, né, assim, de estudantes lá na pandemia, mas um mês você já consegue perceber esse avanço, porque é um trabalho essencial do professor e precisa ser valorizado. Portanto, as famílias também aprenderam a aprender, né? Aprenderam também a estabelecer mais rotina, a cobrar um pouco mais. Muitas famílias começaram a acompanhar essa aprendizagem, né? Então, muitas vezes entenderem que os filhos têm dificuldade. Exatamente. Esse período foi principalmente para isso. Aqueles que não tinham conhecimento começaram a ver que os filhos têm dificuldade, né? Então, assim, a gente recebeu relatos, né? Nossa, professora, como é difícil trabalhar por exemplo, com o Fabinho. Aqui em casa eu pude perceber que ele tem dificuldade. Então, assim, quando a senhora nos chamava a atenção, né? Olha, precisa precisa fazer a lição mais perto e tal. A gente pôde perceber realmente em casa que ele tinha problemas e que precisava de maior atenção para a sua aprendizagem. A psicopedagogia, ela também trabalha com os pais, né? Porque eu acredito que também eles veem numa orientação, educação com os pais também. A psicopedagogia, ela trabalha com uma tríade, né? É o paciente, aprendente, família e escola. Então, assim, a família é de fundamental importância no processo. A partir do momento que nós fazemos a avaliação e começamos com as intervenções, existem sim orientações quanto à necessidade da mudança de rotina da criança, para o aprender, para as suas atividades. Então, assim, é necessário assim, ter essa parceria. Não basta ter a escola, ter a criança e não ter em casa. Então, assim, damos bastante orientação, trabalhamos bastante com os pais. Sim, eu sempre falo para os pais, né, que a criança, o primeiro lugar que ela aprende é na família. Então, os modelos de aprendizagem que ela se apropriou vem primeiro da família. Então, por isso a importância de entender como a família trouxe esse aprendizado para essa criança desde a infância, da primeira infância, para a gente entender como que essa criança está aprendendo hoje, por exemplo. E é difícil lidar com a família? A família, ela é o primeiro seio de comunicação, né, de contato da criança, né? Se é uma questão de aprendizagem, digamos assim, simples, da dificuldade de aprendizagem, a gente consegue um diálogo melhor, né? Agora, quando se trata de um transtorno, né, de um levantamento de hipótese que chega a um transtorno, ou uma síndrome que eles não têm conhecimento, fica um pouco mais difícil, porque além de trabalhar esse aspecto de síndrome, dificuldade, transtorno, a gente vai trabalhar com o luto dessa família de receber esse prognóstico de outro profissional que não somos nós, pois nós só investigamos e levantamos a hipótese e damos encaminhamento para o próximo profissional. Então, é complicado, mas assim, é um desafio, né? É um total desafio, tanto o aprendente quanto a família, né? E o psicopedagogo, ele tem que ter muito, muito cuidado, muita sensibilidade, muito estudo, né? Não é uma área que você, eu estudei esse caso, está tudo em ordem, não preciso mais rever isso, já sei. Não, é uma área que se expande a cada dia, com novidades, e o psicopedagogo precisa ter muita sensibilidade ao levantamento de uma hipótese, ao porque trabalho. Assim, a gente lida com vidas, né? Sim, a com formação de vidas. Isso, formação de vidas, olha que forte. Mas são vidas e são sentimentos, e cada pessoa é única. Então, sei lá, você falou do Fabinho, pode ter o mesmo transtorno que o Pedro, mas ambos vão caminhar e vão ser tratados de modos diferentes. E tem destino, né? A partir do momento que se é fechado um laudo, um diagnóstico preciso, você mudou o destino daquela família e daquela criança. Então, assim, é uma área muito delicada, que exige muito do psicopedagogo e que precisa muito ter amor. Então, assim, ser psicopedagogo, você precisa querer mesmo, né? Porque mexe também com o teu emocional, com a tua estrutura. A família chega muito, muito sensível, né? Ela chega se sentindo muito culpada. Então, eles trazem muito, principalmente a mãe, né? Que está muitas vezes na posição ali de educação mais forte. Ser cobrada também, né? Cobrada, enfim, todas as questões das mulheres, da sociedade, enfim,
que a mulher já é mais cobrada, então a mãe já vem quase chorando, né? Ah, ele não aprende, é minha culpa. Às vezes elas chegam até a dizer, minha culpa. E a gente vai trazendo, né? Que a proposta não é procurar culpados, mas entender quais mudanças a gente pode fazer no nosso comportamento, no comportamento da criança, da família, para que essa criança saia desse círculo, né? Que não tá sendo bom para ela. Então, é um desafio trabalhar com a família, mas também é esse olhar que a gente tem que estar trabalhando sempre, né? Sensível, de se pôr no lugar, sem julgamentos. Então, isso a gente está sempre trabalhando, né? Sempre conversando, né, Marcela? A gente está sempre trocando, sempre. Né? Porque é necessário trazer e trocar, porque nós, na condição de humanos, né? Às vezes nos identificamos, então a gente precisa também trabalhar isso na gente. Mas é um trabalho que eu gosto, assim, de poder fazer essa direção também. A gente não fica todo momento com a família, mais o estudante. Mas no momento que está com a família, a gente percebe, pelo menos eu percebo, eles sempre buscando, como que eu faço com isso, com a educação dele, e isso. Eles querem respostas, né? E a gente vai tentando diminuir a ansiedade para dar essas respostas. O espaço da Clínica Crescer, ele nos dá, né? Pelo menos eu percebo isso, e eu gosto muito de estar integrada à clínica, porque eles nos dão a oportunidade de termos parceiras, né? Então, assim, a Andréia, ela é uma parceira que nós estamos sempre estudando, sempre estamos trocando, né? Ela me liga e fala, Marcela, tal caso, eu falo para ela e temos segunda-feira sempre um encontro para estudar. Então a gente pega um livro e a gente vai estudando aquele livro que é da atualidade, que a gente vamos trazendo para os nossos casos. Então, assim, é uma questão que tem que existir a parceria, tem que existir o diálogo. Unidos somos mais fortes? Unidos somos mais fortes, com enriquece, certeza. Né? Enriquece a nossa prática. E ajuda bastante, né? Então, é essencial, é essencial. Eu falo para colegas, não, porque eu falo para minhas amigas de profissão e amigas de clínica e família Crescer, me ajuda a pensar. Me ajuda a pensar. Eu acho que eu sempre lembro, cresci com a minha avó falando, duas cabeças pensa melhor que uma. Então, me ajuda a pensar. Gente, obrigado, né? Primeiro, quero vocês mais vezes aqui. E pra gente finalizar, aí vou fazer pergunta individual, tá? Se preparem. Marcela, qual orientação para os pais que você poderia dar, né? Nesse momento que o filho está na escola e ele está mais perdido e com dificuldade? Bom, a orientação que eu posso deixar para os pais aqui, em primeiro lugar, muita calma, né? Porque nesse momento que nós estamos retornando, né, às aulas, a criança primeiro tem que se adequar, acostumar com o ritmo de escola, com o ritmo de sala de aula, né? A criança ficou muito tempo sem escrever, fazer os seus registros propriamente dentro de um tempo limitado. Então, tudo isso ela vai ter que reaprender. Todos nós, pós-pandemia, teremos que reaprender a viver as nossas rotinas, né? E após eles acostumarem, eles estarem bem, se você perceber, né, pai, mãe, né, perceber que a criança apresenta algum tipo de dificuldade que seja além, né, da sua reestrutura à rotina, pode nos procurar. Pode nos procurar, a gente faz uma avaliação e dentro dessa avaliação a gente consegue dizer para vocês, né? Se é uma área psicopedagógica, se é uma área de reforço, se é uma área que precisa da criança apenas de mais tempo para se acostumar ao ritmo que ela está voltando e retornando às aulas. Mas nesse momento só apenas ter muita calma e muita observação, tá bom? Andréia, vamos lá. Eu percebo, né, a dificuldade de cada criança aprender a ler e escrever. Eu costumo dizer que aprender a ler e escrever é muito difícil. A gente não lembra mais de como sofremos. Isso é verdade? É verdade. O que é preciso, como o pai pode ajudar, como pode trabalhar essa rotina de estudo com essa criança que tem dificuldade?
Bom, primeiramente é importante que os pais acompanhem, né? Faça esse acompanhamento. É importante que os pais percebam como que está essa rotina dos filhos. Então, a gente sabe que muitos pais nem olham os cadernos, né, das crianças ou nem observam como elas estão aprendendo. Uma das coisas importantes é mostrar: eu estou aqui para te apoiar, estou aqui para te acompanhar. Eu me preocupo com você. Outra coisa muito importante é investir em leituras, né? Em brinquedos e brincadeiras mais pedagógicas em casa também, né? Investir um pouco mais em leitura, literatura infantil, estimular mais esse mundo de leitura, né? Sair um pouco desse mundo virtual que às vezes a palavra incentivar caberia aí? Sim, incentivar, estimular, né? A escola já faz isso, mas a família também precisa fazer essa mesma coisa, né? Não adianta, não é um trabalho único, é um trabalho coletivo. E eu falo isso muito para as minhas crianças. Eles falam: ai, professora, eu não sei ler. Eu falei: então, vamos tentar? Tem que ler. Como que eu aprendo a ler? Lendo, né? Como que eu aprendo a escrever? Escrevendo. Então, se a criança já sabe juntar as sílabas, ela vai conseguir ler. E dar confiança para essa criança. Ela pode, ela consegue. Estimular. Vamos lá, olha que você conseguiu. É muito importante esse cuidado, esse incentivo e esse acompanhamento. Eu falo às vezes que ela não é que ela não sabe, ela ainda não aprendeu. Bem, conversando, elas falando, sempre me surge um monte de pergunta. Teria muito mais perguntas para falar para elas e tentar entender. Se você aí de casa tem alguma dúvida ou algum tema que você gostaria de que elas conversassem, tá aqui o meu QR Code. Entre em contato, a gente vai tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigada. Obrigada a você, Cris. Quero vocês aqui de novo. A gente tem dislexia, déficit de atenção, DI, sei lá, tantos outros assuntos para trazer em pauta e desmistificar, e porque eu acho que a gente só acaba com o preconceito dando conceito. Eu acho que o espaço crescer é isso, é um espaço para que todos nós crescemos juntos e assim levamos a informação para todos. Claro, com certeza. Agradeço muito pelo convite, amei, e vamos nos programar sim para estarmos aqui de volta para discutir diversos assuntos. Obrigada. Andréia, obrigada também, tá? Quero ver você aqui mais vezes. Sozinha, acompanhada, do jeito que vocês quiserem. Obrigada a você pelo convite, também gostei muito de estar aqui, né, entre amigos, conversando sobre o que a gente já está estudando bastante. E estarei sim, e de preferência com a minha colega Marcela. Virou uma dupla, fui abandonada. Gente, obrigado por mais um programa, obrigado pela sua audiência e um beijo, até a próxima.